Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, como estão vocês? Joia demais, que bom que vocês estão aí para a gente juntinhos continuar a nossa jornada através dessa 9ª temporada de estudo bíblico, através do livro de Deuteronômio, capítulo por capítulo. Hoje estamos no capítulo 33, parte 1, episódio de número 772. Neste capítulo a gente vai falar um pouquinho do rei, o advento de Deus ali, como que aconteceu tudo. Moisés ele vai relatando ali como que aconteceu o ato divino da bênção sobre o povo, como que Moisés finalmente, também descrito como homem de Deus, ele não havia outro que pudesse carregar tanta imagem divina como Moisés no meio do povo. A gente vai meditar bastante sobre essa bênção aos homens, que sempre foi o propósito das mais sublimes manifestações de Deus. E aqui na história de Israel a gente vai aprendendo muita coisa aplicável à minha e à sua vida, que é o princípio, é o começo, é o último livro do Pentateuco. A gente já fez os evangelhos, estamos próximo de começar o livro de Atos dos Apóstolos. Seguimos aqui na nossa jornada de trazer para você um comentário bíblico de forma gratuita, um toque no seu celular, disponível em tantos aplicativos, muitos aplicativos aí de distribuição de podcasts na internet. Entendes o que estás lendo? Uma interrogaçãozinha, você digita lá no Google, aparece milhares de lugares onde você encontra essa palavra de Deus que você pode ouvir, compartilhar, participar, se quiser fazer parte desse projeto, tem como. Você pode contatar nós lá, tem o nosso contato, enfim. Essa é a nossa vida, essa é a nossa chamada, esse é o nosso propósito. Falar do amor de Deus, ser um canal das bênçãos de Deus. E isso é o que nos traz alegria. Deuteronômio capítulo 33, parte 1, episódio número 772, 9ª temporada. Capítulo 33, leia, depois vem para cá e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Moisés, ele recebeu a instrução sobre a sua morte, que ela ocorreria, e ele vai prosseguindo em seguida, abençoando formalmente as tribos, uma por uma. E nós vamos ver nesses versículos a introdução dessas bênçãos às tribos. Veja que mesmo as últimas palavras de Davi, elas não são tão sublimes quanto a de Moisés, conforme 2 Samuel 23, do 1 ao 7. Nós vemos o grande rei que reinou em Jesurum. Jesurum era um nome carinhoso para Jerusalém. Nós temos o advento de Deus. Ele é representado como surgindo no Sinai, como espalhando raios a partir de Seir e como cavalgando em majestade desde o Monte Parã. A ideia ela é emprestada da aurora do sol. E assim como antes que o sol apareça em esplendor, os topos das montanhas se colorem como de ouro. E então a aurora se reúne em glória e o sol ele finalmente surge com poder. E assim o Senhor fez sentir a sua proximidade no topo do Sinai. Houve uma impressão ainda maior em si mesmo, com a misericórdia da serpente de bronze. E por último em Parã, em cujo deserto estava Cádiz, cenário de experiências variadas que a gente viu ao longo de todos esses livros aqui do Pentateuco. Bênçãos abundantes, tendo então a luz do sol chegado plenamente sobre o povo de Israel. Deus, ele viera como doador da luz, não é isso? Deus é luz
e nele não há trevas alguma, como diz 1 João 5. Em seguida, nós observamos a sua corte, miríades, que pode significar milhão, milhares de santos. E isso não pode se referir a Israel, como alguns sugerem, mas aos santos que acompanham o Senhor desde o céu. Que traje magnífico! Somente os santos podem permanecer à sua vista ou constituir a sua comitiva. Em seguida, nós observamos a sua dádiva aos homens. Da sua destra saía uma lei de fogo para eles. Esta lei de fogo, ela só pode significar aquela lei moral que penetra o coração com seu calor ardente. O versículo 3 nos afirma que tudo estava em amor. Pois o Deus que é luz e fogo também é amor. Os santos estão seguros em sua mão e se reúnem aos seus pés. Moisés é chamado aqui de o homem de Deus, e com razão. Ele foi o homem que se reconheceu como propriedade de Deus, como servo de Deus, como ministro de Deus. É a consagração à glória de Deus que assegura a verdadeira grandeza. Nenhuma grandeza é digna do nome que não consiste em influências santas. Nesses aspectos, Moisés ele era um tipo de Jesus. Pilatos não conseguia compreender a sua realeza através da verdade, mas o mundo a reconhece. Ele era tão devotado à glória do Pai e tão empenhado no bem dos homens que multidões crescentes a cada ano reconhecem sua influência e aceitam a lei da sua boca. Ela é, sem dúvida, adequada para incendiar o coração mais frio e levá-lo ao arrebatamento. Ao habitar em nós, molda a vida para o bem supremo. Esse é o ato divino da bênção. Moisés é finalmente descrito como homem de Deus, verso 1. Entre seus contemporâneos não havia homem que carregasse tanto da imagem divina, em caráter, em ofício, em atos. Ele era eminentemente um revelador do divino. À medida que sua vida terrestre se aproximava do fim, o homem real se revelava mais plenamente. A morte é uma reveladora inteligente do homem. Ela desnuda disfarces, máscaras e revela a realidade. Como seu grande antitipo Jesus, Moisés se esquece de si mesmo na crise da morte e se preocupa com os outros. Veja como suas horas são poucas, ele as acumulará em tantos atos de bênção quanto puder. Está no poder de um homem abençoar a muitos, e isso é divino. A única bênção real que podemos conferir é colocar os homens em conexão com os canais de bênção de Deus. O homem que nos desvenda a lei de Deus confere uma bênção real à raça humana. Da mesma forma, o homem que nos revela a lei ou método através do qual o favor de Deus flui para os pecadores, concede uma bênção sólida. Com relação à bênção, Deus é a única fonte primordial. Mas os homens podem ser agentes subordinados na sua distribuição. Bênção aos homens sempre foi o propósito das mais sublimes manifestações de Deus. Então, desejando abençoar as tribos, Moisés ele imediatamente retornou ao Sinai, ao grande plano de Deus para abençoar os homens. De corpo e alma, Moisés era um legislador. Ele viu a grandeza, a eternidade, a utilidade da lei, a esplêndida manifestação da majestade de Deus no Sinai. Ela passou novamente diante dos olhos, diante da memória dele. Todos aqueles esplendorosos do estado real estavam destinados a ilustrar a majestade intrínseca da lei. Aquele magnífico séquito de consagrados ilustrava a glória intrínseca da lei divina. Toda aquela epifania de Deus, ela culminou nesse ato significativo. De sua mão direita saiu uma lei ígnea.
Essa é a palavra mais difícil que eu já disse. Ignínia, ela vai se referir à ideia de que a lei divina é como fogo, capaz de purificar, transformar e julgar. Essa metáfora ela é usada para descrever a natureza e o poder da lei, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Uma força divina para amolecer, derreter, purificar e consumir. Aqueles seres honrados que encontraram um lugar no séquito de Deus, eles receberam essa exaltação e essa graça em virtude da submissão à lei. Sentaram-se aos seus pés. Revelar aos homens a sua lei é um equivalente divino para a maior bênção. A lei de Deus é o resultado do seu amor. A fonte e o motivo dessa majestosa demonstração da lei é o amor profundo e generoso. Sim, ele amava o povo. Deus é o soberano supremo de todos os seres inteligentes. O monarca supremo manifesta o desejo irreprimível de abençoar seus súditos. Em meio a solenidades impressionantes, ele declara que a bênção só pode vir pelos canais da lei justa. Moisés também é como um rei, em muitas de suas ações subordinadas de Deus. Moisés também deseja abençoar o povo. A sua vida havia sido dedicada aos interesses do povo. Mesmo durante os 40 anos que passou como pastor em Midian, no deserto, ele estava se preparando para a sua grande empreitada. Mas Moisés também sabia que a maior bênção que poderia conferir a Israel era o amor à lei de Deus. Nenhum desejo, esperança ou aspiração que ele pudesse nutrir por eles teria qualquer valor prático à parte de sua obediência zelosa a Deus. Portanto, seu legado foi conselho e oração. Ele ordenou uma lei, sim, a herança da congregação de Jacó. E esta é a herança mais rica que podemos adquirir na terra, a lei de Deus consagrada no coração. Então nós seremos templos vivos, a morada de Deus por meio do Espírito. A lei é chamada como a lei de fogo no versículo 2. E quanto a lei é significante da santidade da qual emanou a lei, das sanções de fogo com que é guardada, do aspecto ameaçador com que ele representa para os pecadores e dos efeitos purificadores que exerce nos corações e nas consciências dos cristãos. Os santos de Deus citados aqui no versículo 3, existe a felicidade de serem amados por Deus, a segurança de estarem nas mãos de Deus e a atitude, sentados aos pés de Deus, aos pés do Filho de Deus. Lucas 10, versículo 3, versículo 9. Dispostos a conhecer a vontade de Deus, buscando instrução na lei de Deus, esperando em Deus por essa instrução. E o seu dever é receber as palavras de Deus. O recebimento deve ser do tipo prático, de guardar as palavras de Deus no coração e colocá-las em prática. Mateus 13, 23. O versículo 6 ao 25, nós vemos várias palavras de ordem para as tribos. Nós vamos analisar, assim, os ideais apresentados em sua ordem. Primeiro é citado Rúben e o desenvolvimento despretensioso dele. Ele é deposto da primazia, da primogenitura entre os irmãos por causa de sua falha moral. Gênesis 35, 22, 49, 3 ao 4. Rubens, ele é abençoado com vida e continuidade como tribo. O seu território ficava a leste do Jordão, nas planícies de Moabe, uma região propícia ao pastoreio. A soberania através do sofrimento de Judá é citado no versículo 7. Nós vemos a intercessão por Judá em sua luta, liderança. Era a tribo que enfrentaria batalhas, também receberia honra e governo. É uma alusão profética ao papel de Judá na história de Israel, culminando no reinado de Davi e futuramente
no do Messias, o leão da tribo de Judá. O sofrimento é caminho para a soberania em sua história, como foi também na vida de Jesus. É citado Levi, a sua abnegação, sua dedicação. A bênção sobre Levi vai declarar o serviço fiel ao Senhor, pois os levitas não herdaram a terra, mas foram distribuídos entre as tribos para ministrar o culto, ensinar a lei, uma vida de ministério que requer uma entrega abnegada. O texto cita a bênção, a sombra de Deus sobre Benjamim, chamado de amado do Senhor, ele habitaria seguro junto a Deus. Essa tribo ela era pequena, porém estratégica, ela teve parte do território de Jerusalém, onde o templo seria estabelecido. A bênção indica ali que a presença de Deus cobriria a tribo como a sombra protetora, assim como José protegeu seu irmão. Benjamim também o Senhor seria abrigo de seus descendentes. A gente tem a citação do sucesso e da proeza de José, de Efraim e Manassés, seus descendentes, que foram grandemente abençoados com terras férteis, extensas, desde as montanhas centrais de Canaã até as planícies a leste do Jordão e Gileade. A gente tem a região por eles ocupada, que se tornou o coração político e econômico do Reino do Norte, onde mais tarde surgiria Samaria. E a bênção sobre eles ali vai destacar tanto a fertilidade quanto a força militar de José. A gente tem Zebulon. A tribo de Zebulon foi colocada numa região de grande valor comercial, entre o mar Mediterrâneo, chamado de Grande Mar também, e o Mar da Galileia. A gente tem a referência às rotas marítimas, terrestres que atravessavam o seu território, e por ela passavam mercadores, caravanas dos grandes reinos orientais. A gente tem Issacar, que vai se destacar por sua prosperidade agrícola e comercial, Gade por sua força militar, Dan por sua coragem, Naphtali por sua paz, Asser por sua abundância, Simeão por um papel menor na história. Todas essas tribos, embora diferentes, suas habilidades, bênçãos e algumas diferenças de território, elas contribuíram para o caráter coletivo de Israel e para o estabelecimento da nação. Outra coisa importante é que vai refletir as funções que cada uma desempenhava na sociedade israelita. Tudo isso é importante, a gente vai voltar no próximo episódio, se aprofundar um pouquinho mais sobre as bênçãos dessas tribos, e essa vai ser a dinâmica desse capítulo. O capítulo 34 é o último, tá bom? E vai ser uma jornada muito legal, convido você a ouvir os outros episódios. Tudo isso aqui é de suma importância para a gente entender o texto e o contexto dos livros do Novo Testamento que a gente está estudando, tá bom? Quem entre nós, meus queridos, ao olhar para a majestade de Deus, pode deixar de confessar a grandeza de sua lei, que purifica e transforma os corações? Outra coisa que eu queria que você refletisse é que se Moisés, nos seus últimos momentos, se dedicou a abençoar os outros, por que não deveríamos nós também buscar viver de forma a abençoar a todos ao nosso redor? Vamos orar para a gente encerrar mais um episódio que Deus nos concede a oportunidade de estar meditando na palavra de Deus. Se você tiver um local calmo e tranquilo aí, fecha a porta para que você possa desfrutar da gloriosa, maravilhosa presença de Deus, desligando um pouquinho de tudo aquilo que nos inquieta e nos incomoda muitas vezes, tanta agitação, vivemos diante de tantos estímulos visuais, sonoros, né? A gente precisa acalmar o coração. Senhor, que a tua lei, como fogo ardente, penetre em nossos corações. Purifica-nos.
nos guiando na prática do amor, da justiça. Que assim como Moisés, nós possamos nos dedicar ao bem dos outros, abençoando aqueles que cruzam o nosso caminho, com a luz que vem de ti, em nome de Jesus, papai. Obrigado, Senhor. Meu querido, minha querida, eu te encontro no próximo episódio, tá bom? Se Deus quiser, e a gente sabe que Ele quer. Um abraço. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.